1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Diz assim: Então respondeu um dos servos e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, homem forte e valente, homem de guerra, prudente em questões de boa aparência, e o Senhor está com ele. Alguém diz amém por essa palavra? Depois de 5, expressões de qualidade de Davi, nós chegamos aqui nessa última qualidade. Essa, eu diria que é a última qualidade de Davi, citada pelo servidor de Saul, pelo servo de Saul, mas é a última apenas em posição textual. É a última apenas em ordem aqui no texto. Quando a gente fala, e ao longo dessas 5 semanas a gente tem tratado disso, a gente percebe que tudo que a gente citou até o dia de hoje expressa muito bem o que Davi era enquanto pessoa. As qualidades de Davi citadas até aqui são todas, se eu posso dizer, qualidades talvez que são ou naturais ou desenvolvidas, A gente começou dizendo, olha, Davi é um músico de excelência, ele é hábil em tocar. A gente fala de Davi que é um homem forte, um homem valente. A gente fala do Davi que é um homem de guerra, um homem que sabe o que precisa ser dito. Ele é sisudo em palavras. Davi é um homem de boa aparência, uma pessoa formosa. Então, quando se cita tudo isso, observa-se que todas essas qualidades ou são muito naturais ou são desenvolvidas. Mas essa última qualidade, na verdade, a gente deveria entender não como uma qualidade de Davi, mas na verdade como um selo do Senhor sobre Davi. É interessante a gente observar que há uma tradução que eu gosto muito, que é a tradução NBV, a Nova Bíblia Viva. Citando esse texto de 1 Samuel 16, 18, ela usa uma expressão que coloca essa qualidade no seu devido lugar. Antes de falar, depois que ela diz que Davi é uma pessoa formosa, o texto diz assim: e acima de tudo. Acima de tudo, ele tem comunhão com o Senhor. Isso aqui é a qualidade, ou essa é a qualidade mais importante de Davi. E eu quero que você entenda bem isso essa noite. Isso aqui é o ápice de tudo que a gente falou ao longo dessas 5 semanas. A Bíblia expressar que o Senhor está com ele é muito mais importante do que qualquer outra qualidade que a Bíblia cite a respeito de Davi. E eu quero com você caminhar um pouco nesse entendimento essa noite. Perceba que uma coisa que mexe muito comigo é o fato de que o servo de Saul está percebendo, ele nota que o Senhor é com Davi. Não é Davi quem diz assim: o Senhor está comigo. Não é Davi, e ele poderia obviamente fazer isso, e ele faz, mas o que mexe comigo, para que a gente comece a introduzir a mensagem, é o fato de que tem alguém observando Davi e percebendo que o Senhor é com ele. Não é um fato isolado,
não é Davi quem está se autodeclarando e dizendo, olha, o Senhor está comigo. Não, pelo menos não nesse momento. Alguém olha para a vida de Davi e diz assim, uma coisa que eu posso dizer a respeito dele, além de Davi ser um homem que torque bem, um homem forte, valente, um homem de guerra, um homem prudente em questões, um homem de boa aparência, se tem uma coisa que eu posso colocar nessa conversa, essa noite ou esse dia, é olha, o Senhor é com aquele menino. Deus está na vida dele. E a gente atestar as outras qualidades de Davi seria muito fácil, seria. Mas atestar essa qualidade em específico não é tão simples assim. Estão olhando para Davi e percebendo, o Senhor é ou está com ele. E eu começo a pensar nessa noite com você, porque a gente deveria ter isso em mente. Irmão, quando estão olhando para a sua vida, aquelas pessoas que te cercam, que estão à sua volta, que estão com você, ou ainda assim, até aqueles que não têm intimidade com você, se eles olharem para a sua vida, será que essa última qualidade aqui em específico, ela é uma realidade? Será que vão olhar para você e dizer assim, o Senhor é na vida dele, o Senhor é na vida dela? Qual é o ponto mais alto da vida de uma pessoa? Qual é o ponto mais importante e essencial da vida de alguém? O que pode ou que deveria deixar a gente mais feliz do que alguém olhar e dizer assim, olha, eu vejo o Senhor na sua vida. Não olham para Davi só e dizem assim, cara, como você toca bem, Davi. Poderiam olhar para ele simplesmente só o fato de ter uma habilidade de tocar, seria interessante. Até porque ele entra no palácio para ser músico de Saul. No primeiro momento que ele chega lá, a habilidade de tocar instrumento e tocar bem, leva ele para dentro do palácio. Nos momentos em que Davi precisava chegar diante do gigante Golias, a sua força e a sua valentia valeu a pena. Fez com que aquelas qualidades o levassem diante daquele gigante. Ser um homem de guerra, um estrategista de guerra, fez com que Davi vencesse muitas batalhas ao longo da sua vida. Isso tudo era importante. No momento certo que Davi deveria falar, ele sabia o que dizer. Onde Davi chegava, era um homem bem querido, bem quisto. Era um homem que olhava para ele e dizia assim, esse cara tem uma boa aparência. Ele chega, ele muda o ambiente em que ele está. É bom estar ao lado de Davi. Tudo isso era maravilhoso. Mas se no final dessas qualidades a gente não ouvisse esse homem dizer, a presença do Senhor, o Senhor está com ele, nada do que a gente citou valeria a pena. O que é a presença de Deus na vida de um homem? É o selo de Deus sobre ele. É como se essa última qualidade, escrita aqui no capítulo de 1 Samuel, fosse como Deus dizer assim, olha, eu estou validando tudo o que esse homem disse até então. Isso é a presença de Deus na vida de um homem. É o selo, a marca de Deus na vida daquele homem. Irmão, posso dizer para você, todas as qualidades que você adquirir, sejam elas de maneira natural ou sejam elas de maneira desenvolvidas, tudo, pense agora bem assim, se você talvez olhasse para todas as qualidades que a gente citou até aqui, e você dissesse assim, pastor, uma delas pelo menos eu tenho, essa aqui é uma qualidade presente na minha vida. Pense bem, tudo isso seria muito positivo, seria maravilhoso, mas o que é que faz diferença na sua vida de verdade? Você acha mesmo
Você acha mesmo que o que faz grande diferença na sua vida é porque você é um homem que sabe tocar bem? Ah, pastor, eu não sei tocar instrumento nenhum, mas sei adorar. Você acha que é só esse o detalhe? Você realmente acha que o fato de ser um homem que se expressa, se porta de maneira forte, isso é o diferencial na sua vida? Você acha mesmo que só porque você superou muitas guerras ao longo da sua vida até chegar a esse dia, isso é o que faz diferença na sua vida? Será que você ainda não percebeu? Eu repito o que disse, essa última qualidade é só em questão textual, porque ela é a mais importante. Sabe quem colocou você no lugar onde você está hoje? A presença de Deus. Sabe quem fez você resistir a todas as guerras que você resistiu até hoje? A presença de Deus. Sabe o que é que faz você, mesmo chorando, cambaleando, difícil suportar, mas você está num culto como esse essa noite? Não é porque você é bonitinho não, irmão, é a presença de Deus. Não é porque você decidiu um dia dizer assim, eu posso, eu consigo. Não, não, não. O que faz a diferença na vida de um homem é exatamente isso aqui. O fato de o Senhor estar com ele. É isso. A presença de Deus na vida de Davi, e Davi vai citar isso. Sabe o que a presença de Deus fez com Davi? Trouxe para ele proteção e livramento. Davi escrevendo um salmo, talvez o seu salmo mais famoso, o Salmo 23, no verso de número 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E até Davi poderia encerrar aqui e dizer assim, olha, eu ando pelo vale da sombra da morte e não temo nada. Só que Davi não para aí. Ele diz, por que é que ele não teme o vale da sombra da morte? Ele diz, porque tu estás comigo. Davi está dizendo assim, sabe por que é que eu não paro no vale da sombra da morte? Por isso que ele diz, ainda que eu ande. Ele está dizendo que é passageiro. Eu estou andando no vale da sombra da morte, mas por que eu não temo? Poderiam perguntar para ele assim, Davi, o que te faz ser um homem que quando entra nos momentos difíceis da sua vida, você está de cabeça erguida? Como é possível você suportar o que você suporta, Davi? Como é que você consegue aguentar tanta pancada, tanta pedrada de um lado e de outro? Ele diz assim, eu tenho um segredo. O Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. A presença de Deus na vida de Davi era para ele proteção e livramento. A presença de Deus na vida de Davi era reconhecimento. É claro. 1 Samuel capítulo 18, verso 12. A Bíblia diz que Saul alimentava um grande medo de Davi. Sabe por quê? Davi acabou de matar o gigante e as mulheres começaram a cantar assim, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aí Saul fala assim, poxa, já estão cantando sobre esse menino. A gente diria nos provérbios de hoje, tem que colocar minha barba de molho. Esse menino é muito especial. Só que Saul sabe que Deus escolheu Davi. Ele não tem dúvida nenhuma de que aquele menino que eles estão entoando cânticos a respeito dele era o escolhido de Deus. Sabe o que é que Saul percebeu? A Bíblia diz, e Saul teve medo de Davi, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Meu irmão, pelo amor de Deus, pegue o peso da palavra. Entenda o que é o seu inimigo olhar para você e dizer assim, com aquele ali eu não consigo mexer. Aquele ali não dá. Mas por que Saul? Eu não sei. Não é.
ele é franzino, Saul. Ele é só um menino, talvez de 20 anos de idade. Davi era novo. Era um menino. Saul olha e diz assim: por que não dá para mexer com ele? Por quê? Porque eu sei que o Senhor é na vida de Davi. O Senhor, a presença do Senhor na vida de Davi, traz para ele um reconhecimento, até mesmo diante dos seus inimigos. E aí, essa mesma presença, citada no verso 12, também é citada no verso 14. No mesmo capítulo 18. E a Bíblia diz que tudo o que Davi empreendia fazer, dava certo. Tinha êxito. Por que, Davi? Porque o Senhor era com ele. A presença de Deus na vida de Davi trazia para ele prosperidade. E prosperidade, a gente acha que a gente fala sobre dinheiro, né? A gente geralmente pensa em prosperidade, pensa no capilé, na nota. Não. Prosperidade é a ausência de necessidade, é a capacidade de ter o quê? De viver bem, feliz, pleno. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Tudo que Davi colocava a mão, dava certo. Quem olha para Davi e diz assim: aquele menino vai para a guerra, porque ele se tornou o pajem de Saul, o homem que carregava as armas dele. Aquele menino é o líder que vai para a guerra? Aquele ali é o cara que vai diante da batalha? Poderiam falar igual o Golias falou com ele, falou assim: você é um menino, você é um cão morto. Por que é que Davi tinha prosperidade, tinha êxito em tudo o que fazia? Só tem um segredo, irmão, e você já leu o texto: porque o Senhor era com ele. Talvez você está olhando para mim e diz assim: pastor, tudo que eu coloco a mão dá errado. Eu vou ter que te cutucar essa noite. Pastor, quanto mais eu tento, mais dá ruim, mais dá errado. Talvez você ainda não se questionou se o Senhor está com você. Qual é a garantia de sucesso na vida de um homem? A presença do Senhor. Quem olha para você, vê um monte de qualidade. Você deve conhecer alguém que você olha para ele, o cara fala 2 idiomas, é formado em não sei quantas faculdades, é inteligente, tem um bom network, veio de família boa, mas nunca acessa lugar importante nenhum. Você olha humanamente para aquela pessoa e fala assim: por que é que não alcançou? Por que é que não chegou até hoje? Com tanta qualidade, com tanta coisa boa. Aí você olha para outro, o Zé da esquina. Nem português sabe falar direito. Se perguntar, às vezes a única coisa que tem é só o zagueiro e o atacante. Só. Mas você olha para a vida dele e fala assim: o que acontece? O outro é grande, diplomado, tem boa influência, tem bom nome, veio de uma boa família, não acessa lugar nenhum. Aí lá o Zé da esquina, onde ele coloca a mão, ele prospera. Deus abençoe. Aí tem gente que fala assim: mas como que é possível uma coisa dessa? Humanamente falando, eu sei, irmão, que não há possibilidade disso acontecer. Mas essa é a grande diferença. O quê? É que o Zé da esquina, a presença do Senhor está com ele. E você pode ser do mesmo jeito. Talvez você fale: pastor, eu não sou como Davi, não tenho tão grandes qualidades assim, não sou um cara que fala tão bem, que tem uma boa influência, não vim de família rica. Pelo contrário, você tem o Senhor na sua vida, irmão. O Senhor está com você, isso vai te bastar. Sabe quem é que colocou Davi dentro do palácio? Não foi só a sua habilidade de tocar. Foi porque um dia o Senhor olhou para ele e disse assim: esse menino, o coração dele me agrada. Esse menino aí é diferenciado, eu vou andar com ele, eu vou estar com ele. Quem é que foi Davi? O maior rei de Israel. Por quê?
Porque se você quer ter êxito em tudo que faz, irmão, antes de tentar abrir qualquer projeto, coloca Deus na frente. Fala com Deus assim: Senhor, eu estou com um sonho de abrir uma empresa. Só que se o Senhor não for comigo, nem abrir eu não vou. Deus, eu estou com um sonho de casar. Coloca Ele na frente para você ver. Deus, eu estou querendo uma promoção no meu emprego. Coloca Ele na frente para você ver. Ah, tem tanta coisa na nossa vida que já era para ter engrenado, irmão. Tem tanta gente que já era para estar além do que está vivendo hoje. Só que está achando que as suas habilidades e as suas qualidades são suficientes. Você tem as 5 qualidades muito perfeitas. O problema é, você não entendeu que sem o Senhor não adianta nada daquilo que você construiu. Se Ele não estiver na sua frente, tudo, a verdade é essa, vai dar errado. Não vai funcionar, não vai acontecer. Por quê? E Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia. Porque o Senhor era com ele. Agora, irmão, entenda uma coisa. A Bíblia diz, se a gente entende que a presença de Deus na vida de um homem é o selo do Senhor, é o que está sobre ele, a gente precisa compreender que essa qualidade, ela fundamenta todas as outras. Essa é a qualidade que sustenta, que é basilar, que fundamenta qualquer outra coisa que Davi fizesse. A primeira qualidade de Davi, ele sabe tocar bem, sim ou não? Você conhece um bom músico? Você conhece alguém excelente naquilo que faz? É assim. Só que tocar bem, com excelência, sem ter o Senhor, é como a gente tocar uma bela melodia, só que não gera liberdade ao cativo Saul, e não traz glória para Deus. Quando Davi dedilhava aquela harpa, não era só porque Davi conhecia de campo harmônico. Quando Davi dedilhava aquela harpa, não era só porque Davi passava tempo no campo treinando as melodias, que o espírito maligno que estava em Saul saía. Porque é que quando Davi toca, o cativo é liberto e Deus é glorificado, porque o Senhor é na vida dele. Porque é que a música que flui daqui do altar, ela gera vida, glorificação a Deus e liberdade aos cativos. Você acha mesmo que é só porque os meninos ensaiam aqui toda segunda-feira para ver se faz direitinho? Não. Eles podem tocar o melhor que eles puderem, se o Senhor não estiver na vida deles, vai ser só música boa, bem tocada, não vai produzir vida nem liberdade. Eles podem cantar o tanto que for, se o Senhor não estiver com eles, como a gente costumava dizer antigamente, não passa do teto. Davi sabia tocar, mas não bastava tocar bem. Davi era um homem forte, valente, mas ser forte, ser valente, sem ter o Senhor, era como Davi escolher 5 pedras lisas do ribeiro, para enfrentar um gigante, que ele sabia que só se vence no nome do Senhor. Tem gente que olha e diz assim: pastor, eu consigo suportar as guerras mais difíceis, pastor, eu sei a arma certa para vencer esse gigante, sabe? Davi olha para o grandão Golias e diz assim: aqui, você acha mesmo que é só porque eu escolhi 5 pedras ali no ribeiro que eu vou te derrotar? Não. Eu vou a ti em nome do... Sabe o que Davi está atestando? Não é a minha qualidade de escolher as pedras que vai derrubar você, é porque a minha luta é no nome do Senhor. Davi olha para ele e diz assim: vou te derrotar, grandão, vou acabar com você. Por quê? Só porque Davi era forte e valente? Só porque o franzino Davi matou ursos e leões lá no pasto? Só porque Davi sabia manejar bem a sua funda? Davi era um homem de guerra.
E ser um homem de guerra, sem ter o Senhor, é a mesma coisa que ter a melhor estratégia do mundo e desfrutar sempre do amargo da derrota. Eu preciso dizer isso para alguém essa noite. Tem gente muito estrategista. Você sabe como resolver as suas guerras. Assim como a Bíblia diz da qualidade de Josué, era um estrategista nato. Aí você olha e diz assim: pastor, eu até sei como fazer, mas não está dando certo, não está acontecendo, não está fluindo. Porque ser um homem de guerra sem ter o Senhor não tem valor nenhum. Você vai usar as melhores estratégias para vencer as suas guerras e as suas batalhas e nada vai acontecer. Quem é Davi? Um homem prudente nas suas palavras. Mas ser prudente e não ter o Senhor é como ter um belo discurso que se dirige a um morto. Não produz vida. Tem gente que fala bem, que a sua oratória é impecável, sabe o que diz na hora certa, mas nunca aquilo que diz produz vida. E não é falta de habilidade, é falta do Senhor. Quem é Davi? Um homem de boa aparência. E ter boa aparência sem ter o Senhor é como você olhar no espelho esperando que outra imagem apareça que não seja a sua. Tem gente que olha para si e ainda não percebeu que está refletindo a imagem errada. Está refletindo a imagem que não é aquela que o Senhor diz para você. O que eu estou dizendo para você nessa noite é: as qualidades são importantes. As qualidades são primordiais. Tudo isso é glorioso demais, é valioso demais para Davi. Mas vale para ele, mais do que tudo, a presença do Senhor, do que qualquer outra qualidade que ele tivesse. E quanta gente não descobriu tarde demais, que não chegou ainda, porque o Senhor talvez não esteja com você. Sabe o que é interessante? Eu vejo ao longo da Bíblia homens que entenderam quão importante é a presença do Senhor. Olhe para a Bíblia e você vai ver. Quando Deus chama Moisés, sabe o que Deus queria que ele fizesse? Libertasse uma nação. Pensa, um só homem, encarregado de 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? A gente está custando dar conta da gente, irmão. Deus olha para o cara e fala assim: você vai libertar 3 milhões de pessoas. Você vai conduzir esse povo para fora da escravidão. Só que você conhece Israel. Até porque Israel é um arquétipo da igreja. A gente era igual aquele povo. Difícil, teimoso, turrão. Aí chega um dia que Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, vou te dar uma informação. Qual que é, Deus? Eu não consigo andar no meio desse povo, Moisés. Esse povo, e Deus olha para ele e diz assim: o seu povo. Deus não fala que é povo dele. Deus fala para Moisés: o seu povo. O povo que é seu, não dá para me encaminhar no meio deles. Pensa, Moisés, um povo difícil, esse aí. Eu não consigo ir no meio deles. Então, eu vou fazer uma coisa: eu enviarei o meu anjo adiante de vocês, e ele vai livrar vocês. Moisés olha para Deus e diz assim: Deus,
Eu até sei que esse povo é difícil. Eu até sei que Israel é uma nação rebelde, é uma nação que se voltou contra o Senhor um monte de vezes. Eu sei disso tudo, Deus. Só que a declaração de Moisés é carregada de um peso muito profundo. Porque ele olha e diz assim: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés olha para Deus e diz assim: Deus, eu até sei, o Senhor pode mandar um anjo forte aí, pode descer até Miguel, mas se o Senhor não for, eu não saio daqui. Sabe o que esse cara entendeu? A importância da presença de Deus. Sabe o que Moisés está dizendo para Deus? É a sua presença que vai fazer a gente prosseguir. É a presença do Senhor que vai fazer a gente continuar nessa caminhada. Deus olha e fala assim: Moisés, com você não dá. Aí tem um outro cara, a gente ama a história dele, José, o governador. Irmão, pensa num cara que sofreu. Aquele sofreu injustamente. Onde é que ele vai parar? Dentro da cadeia. Só que a Bíblia, irmão, a Bíblia é perfeita. Sabe o que a Bíblia fala sobre José? Gênesis 39. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Só que ele estava dentro da cadeia, e a Bíblia diz: e por isso ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Por que ele era bem sucedido em tudo que fazia? Porque o Senhor estava. Um preso escolhido para tomar conta de outros presos. O carcereiro olha para ele e diz assim: o Senhor está com você, cara. Eu vou dar uma saidinha ali. A chave da prisão está aqui. É você quem toma conta a partir de agora. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Você quer prosperar? Você quer alcançar, ainda que em lugares inóspitos, impossíveis? Alguém que olha e diz assim: poxa, pastor, mas estão me injustiçando. Fizeram isso com ele. Ele foi injustiçado, preso. Ele não estava lá porque merecia. Mas esse cara tinha tanta presença de Deus que até dentro da cadeia ele prosperava. Esse cara até injustiçado, quem olhava para ele sabia: Deus é na vida de José. Aí a gente olha e vai querer murmurar, irmão. A gente olha e acha assim: poxa, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus me largou para lá. Olha a situação que eu estou vivendo. José poderia dizer assim: Deus, como Jó disse, né? Eu sou um cara justo, eu não mereci estar aqui, esse não é o meu lugar. Só que ele sabe que Deus está na vida dele. Ele sabe que Deus é com ele. E aí dentro da cadeia ele prospera. Só que há outro homem do mesmo jeitinho. Lembra de Josué? O homem que vai dar continuidade àquilo que Moisés começou. Sabe o que a Bíblia diz de Josué? Poderiam olhar para ele e dizer assim: Josué, qual que é o motivo da sua liderança ser tão boa? Por que é que quem olha para você, Josué, percebe que você sabe conduzir Israel bem? Irmão, e pense,
viver na sombra de Moisés não era brincadeira. Pensa o que é um cara ultra mega power amigo de Deus. Pensa num cara que a Bíblia diz que o Senhor falava com ele como o outro fala com o seu amigo. Você entende o que é isso? Deus olhar para um cara e dizer assim: esse é meu amigo. Eu falo com ele, eu converso com ele como com um amigo. Era na sombra desse cara que Josué estava. Quando Moisés morre, a missão, a tarefa de conduzir o povo à terra prometida agora está nas mãos de Josué. Alguém poderia olhar para ele e dizer assim: Josué, você nunca vai ser um Moisés da vida. Josué, rapaz, desiste disso. Abandona essa ideia de querer levar esse povo aí. Se nem Moisés não deu conta, quem dirá você? Você acha mesmo que você vai dar conta de conduzir esse povo todo aí para a terra prometida? Você realmente acha que vai dar conta de dar a continuidade a esse ministério que Moisés começou? Ai. Aí vem a Bíblia em Josué capítulo 6, verso 27, diz assim: assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama se espalhou por toda a terra. Sabe o que é o capítulo 6? Jericó. Sabe o que é o capítulo 6? Logo após a saída do povo, do lugar onde eles haviam se acampado durante muito tempo, é a primeira cidade que eles deveriam enfrentar. Quem olha assim, diz assim: é impossível transpor uma cidade como essa. É impossível Israel ir para frente. Só que eles mal sabiam que a própria Jericó estava com medo de Israel. Por que é que aquele povo derruba aquela muralha? Não é só porque no tempo do silêncio fizeram silêncio e no tempo de gritar, gritaram. Não era isso. Tem um homem na frente deles dizendo assim: é assim que a gente vai fazer. Só que não é também porque esse homem é um estrategista de guerra que Israel vai vencer. Também não é. Qual é o motivo que Jericó vai ser derrotada, vai cair, os seus muros vão vir abaixo? Josué 6, 27. Porque o Senhor estava com ele. E o que eu quero dizer para você nessa noite, essa mensagem é tão simples, mas eu gostaria que você entendesse isso. Você só pode acessar lugares, ambientes, que você talvez nunca imaginou, se Deus estiver com você. Você está procurando humanamente qualidades para tentar chegar. E não que elas sejam desprezíveis, não é isso. Não é essa a realidade. A Bíblia não isenta em nenhum momento as capacidades de Davi, as habilidades de Davi. O que a Bíblia deixa claro é tudo o que ele construiu, todas as qualidades que ele tem são excelentes, mas porque ele tem o Senhor. A diferença na vida de todo e qualquer homem é a presença de Jesus. O sucesso que você tanto espera está na presença do Senhor. Essa realidade que pode mudar a sua vida está na presença do Senhor. Sabe o que o próprio Deus fez? Uma promessa para a humanidade. Deus fez uma promessa. Responde para você mesmo, porque eu quero que esse texto fique gravado no seu coração, no seu espírito. Quantos de nós alguma vez na nossa vida já não disse assim: Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim? Talvez muitos de vocês aqui já tiveram uma crise de fé, sim ou não?
Se eu perguntar e passar o microfone para vocês, vai dizer assim: pastor, eu já pensei em chutar o balde um monte de vezes. Essa guerra que se instalou na sua casa e fala assim: isso aqui eu não dou conta mais. Essa guerra interior aqui dentro, a gente fala assim: não dá. Não consigo. Sabe, o resto, essa é a expressão, o resto de força que lhe sobrou, você fala assim: isso aqui também não dá para muito tempo. Sabe quando você olha para um lado e para o outro e você não encontra ninguém? Já viveu isso? Já teve dias que você quis ligar para alguém e você não achou ninguém para falar? Já teve alguma vez na sua vida que você olhou e disse assim: para quem que eu vou recorrer agora? Já tentou alguma vez ir lá na sua agenda, nos seus contatos e achar assim um amigo só um, que você pudesse recorrer nessa hora, e talvez você não achou ninguém? Ou talvez você tentou olhar lá na sua conta do banco achando que o seu dinheiro resolveria os seus problemas. Você olha e fala assim: meu Deus do céu, não tem nada aqui também. Já tentou correr atrás do seu network, dos seus amigos, para ver se resolvia a sua situação? Isso também não funcionou, não deu certo. Aí vem Deus, em sua infinita graça e misericórdia, e um dia Ele fez uma promessa para a humanidade. Uma promessa. Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. O sinal de Deus. Vejam, Ele diz: a virgem ficará grávida. Ela conceberá. Ela dará luz a um filho e o chamará de Emanuel. O sinal de Deus. E aí, para não bastar, Mateus 1:21 diz: ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamarão Emanuel. E o que é que Emanuel significa? Deus conosco. Qual é o sinal de Deus para a humanidade? É você olhar para a direita, para a esquerda e dizer: Deus, eu estou sozinho. Ele está dizendo assim: não, eu sou Emanuel. Quem é Ele, pastor? Ele é Deus conosco. Ele é Deus comigo. Ele é Deus com você. Quem é Ele, pastor? Ele é o Deus que caminha com você no meio do vale. Quem é Ele, pastor? Ele é o Deus que segura na sua mão na hora que você não consegue mais olhar e ver nenhum ombro para você chorar. Quem é Ele, pastor? Ele é o Deus que olha para você e diz assim: fique tranquilo, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe qual que é a promessa de Deus? Que não vai haver um dia sequer, meu irmão. Eu não estou dizendo para você que é só no dia da alegria, não. No dia da tristeza também. Ele disse, foi Ele quem disse. Todos os dias. E quando Deus olha para a gente e diz assim: todos os dias, irmão, é porque Ele está dizendo todos os dias. Quando você levanta de manhã e aquele dia que a solidão bate na sua alma, que não tem ninguém do seu lado, a quem que você deveria lembrar? Para quem que você deveria recorrer, meu irmão? Você está tentando buscar nos homens uma presença que às vezes só Deus está dizendo: ei, eu estou aí com você. Você entende isso? Você está andando, Ele está lá com você. Você está sofrendo, Ele está lá com você. Em todos os seus caminhos. Por quê? Porque Ele é Emanuel.
Grave isso na sua alma, Ele é Emanuel, Deus conosco. Todos esses homens que eu citei para vocês agora tiveram uma certeza: Jesus ainda não havia encarnado, mas a promessa já estava evidente, feita. Deus entre eles, Deus conosco. Você quer ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida? Lembre-se de uma coisa, você precisa disso: Deus está com você. E posso dizer, só isso basta. Só isso basta. Eu ouvi esses dias uma história. Há nos Estados Unidos uma empresa, e ela é concorrente do McDonald's. E todo mundo sabe, nos Estados Unidos é quase que impossível você ter no ramo de fast food uma excelência, você se despontar com uma empresa tão grande como essa. E essa empresa, ela começou num lugar bem pequeno. E esse homem decidiu criar esse modelo, são hambúrgueres de frango. E sabe o que esse homem entendeu? Foi criando as suas empresas. Só que aos domingos, todas as empresas são fechadas. Aos domingos, nenhuma das empresas ao redor do mundo abre. E ele era um crente da Igreja Batista dos Estados Unidos. E você olha e diz assim: pastor, como que uma empresa que vende com esse ramo de comida fecha no domingo? Faz sentido? Irmão, hoje é sábado, mas amanhã você sai de um culto domingo. Você quer ir para onde? Comer alguma coisa? Sentar num bom restaurante? Esse cara não. A empresa dele fecha todo domingo. Todo domingo ela está fechada. Em nenhum lugar do mundo. Sabe por quê? Ele entendeu uma coisa: eles podem ter os melhores hambúrgueres do mundo, eles podem ter o melhor serviço que tiver, pode ter os melhores atendentes, melhores do que os seus concorrentes, tudo isso é bom. Só que uma das suas falas ele diz: eu preciso entregar o melhor ao Senhor. Mas é domingo, sua empresa vai continuar fechada? Vai. Por quê? Porque domingo é o dia do... Esse cara entendeu o segredo do sucesso. O McDonald's abre de segunda a segunda, se bestar de meia-noite a meia-noite. Uma das últimas pesquisas feitas é que essa empresa, ela cresce cada ano mais e mais. E hoje ela bate de frente nos Estados Unidos com o McDonald's. E eu fiquei pensando assim: como? Você chega nos aeroportos dos Estados Unidos, no maior aeroporto em Atlanta, só ali, naquele aeroporto, tem 3 dessa empresa. 3, lá dentro desse aeroporto. No domingo eles fecham, não abrem. E eles têm que pagar uma multa milionária, porque não pode fechar, a empresa não pode fechar. Ele fecha todo domingo e continua crescendo. E eu só posso me lembrar de um detalhe que esse homem entendeu. O que, pastor? O Senhor é com ele. Fecha no domingo e cresce, só pode ter um motivo: o Senhor é com ele. Quem olha para você e fala assim: cara, você chegou como? Você não é bonito, você não vem de boa família, você não anda de carrão, você não tem uma casa boa, você não vive numa mansão, seu nome não é conhecido. Como é que você chegou? Você só vai dizer uma coisa: Emanuel. Como que você deu certo na vida, meu irmão? Deus é comigo.
Eu encerro essa mensagem dizendo para você: não preocupe com mais nada, se você tiver a certeza de que o Senhor é com você. Não preocupe com mais nada. Pastor, os meus concorrentes estão crescendo cada vez mais. Se o Senhor é com você, fique tranquilo, o seu lugar está garantido. Se o Senhor é com você, irmão, a porta que tem que ser aberta não vai abrir para outro, vai abrir para você. Pastor, mas eu vou tentar dar o jeitinho brasileiro para ver se eu consigo entrar. Não, não, não. Se o Senhor é com você, a porta que Ele abre, Ele diz, ninguém tem a possibilidade e capacidade de fechar. Se o Senhor é com você, fique tranquilo, meu irmão, você vai acessar os lugares que Ele diz que você acessaria. Você não precisa ter medo, você só precisa saber que Ele é Emanuel, que Ele é Deus com você. Pastor, vão tentar puxar o meu tapete lá na empresa, que puxem o seu tapete, o seu sapato, que puxem o que quiser, meu irmão. Se o Senhor é com você, você fica lá dentro, irmão, não tem problema. Pastor, mas estão fazendo fofoca a respeito do meu nome, que façam fofoca, mandinga, que façam o que quiser. Se o Senhor é com você, isso basta. Se o Senhor é com você, ninguém entra ou para na sua frente, irmão. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, eu quero orar com você. Eu queria que você declarasse isso na sua alma, para você mesmo. Ele é Emanuel. Ele é Emanuel. Pare de achar que você está caminhando sozinho. O Senhor é contigo. O Senhor é com você. Ele é Deus presente, Deus entre nós. Curve a sua cabeça. Por um minuto o Senhor falará ao coração de algumas pessoas aqui essa noite, porque era isso que você precisava ouvir do Senhor, no encerramento dessa série. Por quê? O Senhor diz a você: eu sou contigo. Ele é com você. Se os teus amigos te abandonaram, se a tua família te abandonou, se quem você mais confiava, dependia, te abandonou, o Senhor não te abandona. Ele é Emanuel. Pai, eu encerro essas 6 mensagens nessa noite. E eu creio que em cada dia o Senhor ministrou o nosso coração. E nessa 6ª noite, eu encerro sobre o peso dessa palavra. O Senhor é Deus conosco. E nós temos a certeza de que o Senhor, se o Senhor está conosco, haverá êxito. Se o Senhor é conosco, nós prosseguimos. Se o Senhor é conosco, nós somos mais que vencedores. Se o Senhor é conosco, nada e nem ninguém pode impedir aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. E é nisso que nós nos agarramos essa noite, na certeza de Deus que caminha, que está entre nós. Essa é a nossa certeza, Jesus. E eu oro para que a realidade dessa palavra, ela fique viva no nosso coração. Para que essa palavra se torne uma realidade no coração dos meus irmãos. Emanuel. Emanuel. A promessa do Senhor sobre a nossa vida. Eu declaro isso essa noite sobre você no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você pode glorificar o Senhor do seu lugar.